Baixas e títulos. Nesta tela, você efetua os lançamentos de baixa de títulos. Visualize o quadro de botões Visualiza, marcando o botão desejado e clicando no olho. Baixa de títulos. Ordene e clique no olho. Previsões orçamentárias. Clique no olho. Contas a receber. Clique no olho. Contas a pagar. Clique no olho. Títulos liquidados. Clique no olho. Teste dos botões de controle. Os botões de navegação, os botões de visualização e impressão, os botões de manutenção, o botão limpar tela e o botão sair. Consulta o Help. Temos aqui um campo para pesquisa de registros. Suponhamos que se queira pesquisar um fornecedor pelo código. Ordena-se por código cliente, digita-se o número, localizamos. Suponhamos que se queira pesquisar um fornecedor pelo nome. Ordena-se por fornecedor cliente, digita-se as primeiras letras do fornecedor, localizamos. Temos aqui um quadro de botões pesquisa. No início, o cursor está no campo de código fornecedor. O botão pesquisa está marcando fornecedor. Então, vamos dar um clique na lupa para pesquisar o fornecedor. Surge a tela de pesquisa. Você pode digitar as primeiras letras do fornecedor para identificá-lo ou abra a telinha para localizar o fornecedor. Identificado o fornecedor, tecle ESC. Será preenchido o fornecedor. Nesta tela, nesta operação, se define o código contábil do fornecedor. Agora, o cursor está no campo número do cheque. O botão pesquisa está marcando contas a pagar. Então, vamos dar um clique na lupa para pesquisar a conta a dar baixa. Surge a telinha de pesquisa. Abra a telinha para localizar a conta a dar baixa. Identificada a conta, tecle ESC. Será preenchida a conta a dar baixa. Digite os campos azuis com digitação. Agora, o cursor está em código banco. O botão pesquisa está marcando o banco. Então, vamos dar um clique na lupa para pesquisar o banco. Surge a telinha de pesquisa. Tecle, tecle algumas letras para identificar o nome do banco ou abra a telinha para localizar o banco. Identificado o banco, tecle ESC. Serão preenchidos os campos do banco. Nesta operação, se define o código contábil do banco. À medida que você efetua os lançamentos da baixa, os resultados dos valores vão sendo mostrados nos totalizadores. Contas a pagar, valor pago e saldo. Salve o registro clicando no botão salvar. O histórico é preenchido automaticamente. Transferências de caixas. Nesta tela, você efetua os lançamentos de transferências de caixa. No início, já estão definidos os campos de data do lançamento e o número do registro. Selecione o tipo do lançamento, a forma da operação e o tipo do documento. Preencha o número do cheque e a data do cheque. Teste dos botões de controle. Os botões de navegação, os botões de visualização e impressão, os botões de manutenção, o botão limpar tela e o botão sair. Consulta o Help. Temos aqui um quadro de botões pesquisa. No início, o cursor está no campo de código obra origem. O botão pesquisa está marcando obra origem. Então, vamos dar um clique na lupa para pesquisar a obra origem. Surge a telinha de pesquisa. Você pode digitar as primeiras letras da obra para identificá-la ou abra a telinha para localizar a obra. Identificada a obra, tecle ESC. Será preenchido a obra origem.
Agora, o cursor está no campo de código, natureza da operação origem. O botão pesquisa está marcando a natureza da operação origem. Então, vamos dar um clique na lupa para pesquisar a natureza da operação. Surge a telinha de pesquisa. Abra a telinha para localizar a natureza da operação. Identificada a natureza da operação, tecle ESC. Será preenchida a natureza da operação origem. Nesta operação, se define o código contábil crédito. Agora, o cursor está no campo de código obra-destino. O botão pesquisa está marcando obra-destino, então vamos dar um clique na lupa para pesquisar a obra-destino. Surge a telinha de pesquisa. Você pode digitar as primeiras letras da obra para identificá-la, ou abra a telinha para localizar a obra-destino. Identificada a obra, tecle ESC. Será preenchida a obra-destino. Agora, o cursor está no campo de código natureza da operação destino. O botão pesquisa está marcando a natureza da operação destino. Então, vamos dar um clique na lupa para pesquisar a natureza da operação. Surge a telinha de pesquisa. Abra a telinha para localizar a natureza da operação. Identificada a natureza da operação, tecle ESC. Será preenchida a natureza da operação destino. Nesta operação, se define o código contábil crédito, débito. Digite o número do documento, a data do documento. Nesta operação, os históricos serão preenchidos automaticamente. Salve o registro clicando no botão salvar. Previsões orçamentárias. Nesta tela, são lançadas as previsões orçamentárias. Estas previsões são lançadas automaticamente, sempre que se lance as contas a pagar e a receber. Para o lançamento manual, o procedimento é o seguinte. Temos aqui um campo para pesquisa de registros. Suponhamos que se queira pesquisar o lançamento pelo número do registro. Digita-se o número. Localizamos. Consulta o Help. Teste dos botões de controle. Os botões de navegação. Os botões de visualização e impressão. Os botões de manutenção. O botão limpar tela e o botão sair. Preencha todos os campos azuis com digitação. Temos aqui um quadro de botões pesquisa. No início, o cursor está no campo de código obra. O botão pesquisa está marcando obra, então vamos dar um clique na lupa para pesquisar a obra. Surge a telinha de pesquisa. Você pode digitar as primeiras letras da obra para identificá-la ou abra a telinha para localizar a obra. Identificada a obra, tecle ESC. Será preenchida a obra e o centro de custo. Agora, o cursor está no campo de código fornecedor-cliente. O botão pesquisa está marcando pessoa jurídica, então vamos dar um clique na lupa para pesquisar fornecedor. Surge a telinha de pesquisa. Você pode digitar as primeiras letras do fornecedor para identificá-lo ou abra a telinha para localizar o fornecedor. Identificado o fornecedor, tecle ESC. Agora, o cursor está no campo de código natureza da operação. O botão pesquisa está marcando a natureza da operação. Então, vamos dar um clique na lupa para pesquisar a natureza da operação. Surge a telinha de pesquisa. Abra a telinha para localizar a natureza da operação. Identificada a natureza da operação, tecle ESC. Agora, o cursor está no campo de código situação documento. O botão pesquisa está marcando situação do título. Então, vamos dar um clique na lupa para pesquisar a situação. Surge a telinha de pesquisa. Abra a telinha para localizar a situação. Localizar a situação. Identificada a situação, tecle ESC. Será preenchida a situação do documento. Salve o registro, clicando no botão salvar. Nossa videoaula de número 8B fica por aqui. Obrigado.